galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Então a nossa aula de agora será os tipos de predicado. Eu já inicio a aula perguntando para vocês se vocês sabem o que são esses tipos de predicado. Sabem não? Então vamos aprender agora. Para iniciar nossa aula, galera, eu vou dar um contexto geral do que é esses tipos de predicado, como é que eles ocorrem dentro dos textos, as formas como eles são construídos, tá certo? Então isso aqui ele vai ser essencial para que a gente possa ter uma construção de frases e posteriormente de textos de uma forma muito melhor, tá? Então essas dicas, essas aulas, elas vão servir justamente para que vocês construam melhor os textos de vocês, tá? Então vamos lá. Todo texto é formado por frases, que são esses enunciados de sentido completo, que podem ser nominais, quando construído por nomes, ou verbais. Então, galera, toda frase ela vai ser ou nominal, quando ela for construída somente de nomes, e esses nomes a gente pode dizer que são os pronomes, os adjetivos e, sobretudo, os substantivos, tá? E quando eles são construídos por verbos, a gente vai ter aí uma outra coisa que não é somente a frase, que é uma oração. Quando essas frases elas forem verbais, elas irão apresentar um verbo ou uma locução verbal como núcleo, ou seja, o núcleo de uma frase, quando ela é verbal, será sempre o verbo ou a locução verbal, ou seja, ela será o sol. E todas as outras palavras que vão a rodear em volta desse sol formarão a oração por completo dentro desse sistema de palavras, tá? Espero que essa analogia tenha ajudado vocês a compreender isso. Então, quando eu tenho essa oração e o meu núcleo será sempre esse verbo ou uma locução verbal, essa estrutura ela vai se caracterizar essencialmente a partir de duas estruturas essenciais de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Mas, Daniel, o que são esses sujeitos e o que são esses predicados? Gente, esse conteúdo sobre o que é sujeito e predicado, com certeza, nas aulas de língua portuguesa dos outros anos de vocês, talvez vocês já tenham visto, não dessa forma, mas já sabem alguma coisa, tá certo? Então, em uma oração, que é toda frase que contém um verbo ou uma locução verbal, sempre existirá um sujeito ou um predicado. E o que é o sujeito? O sujeito é o termo que indica o ser a respeito de quem se diz algo. Ou seja, é o ser ou a pessoa ou algo de quem se fala aquela frase. Esse sujeito, ele pode estar aparente, certo? Ou seja, ele pode aparecer na frase, como também ele pode não aparecer, sendo oculto, quando ele for oculto, ou inexistente, quando a pessoa prefere não colocar o sujeito ali. Mas mesmo quando está ali nessa fase do inexistente, ainda existe. Parece louco, mas é assim, tá certo? E, galera, o predicado expressa aquilo que se afirma sobre o sujeito. Ou seja, se o sujeito é aquilo de quem se fala na oração, o predicado vai ser aquilo que se fala, certo? Da oração. E para a gente descobrir o sujeito, galera, é muito simples. Identificou o verbo dentro da oração? Faça duas perguntas a eles. Quem, se for uma pessoa, tá certo? Se for alguma coisa que é viva. E o que, se for alguma coisa que não é viva. Ou seja, quem para sujeitos animados e o que para sujeitos inanimados. Então percebam, a gente vai perguntar o verbo. Quem fez isso? Ou o que fez isso? Quem é? Ou o que é isso, tá? A gente vai fazer essas duas perguntas. Identificou o sujeito, o que sobra é o predicado, tá? Então, a gente soube identificar o sujeito, identificou, o que sobra será o predicado. Então, vejamos esse exemplo aqui do livro de vocês. A floresta sofre com o desmatamento. Vamos lá fazer a pergunta ao verbo. Qual é o verbo dessa oração aqui? É o verbo sofrer, que está conjugado no presente do indicativo, portanto está na forma de sofre. Quem sofre? Ou o que sofre?
Aqui, como a gente pode dizer que o sujeito é animado, tá? Quem sofre? A floresta. Então, a floresta é o sujeito dessa minha oração. O que sobra é o predicado. Então, vocês estão percebendo que os restos foram sofre com desmatamento. Pronto, esse resto é o meu predicado dessa oração. Sujeito, a floresta, o resto, predicado. Aqui, no mar, baleias confundem plástico com alimento. Qual é o verbo? Quem confundem? Baleias. Baleias, então, é o quê? O meu sujeito. O resto, predicado. Daniel, mas o sujeito ele sempre vai estar antes do verbo? O sujeito pode estar depois do verbo. O sujeito pode estar antes do verbo, mas existe alguma coisa entre eles ali que está virgulado, que não vai ser exatamente sujeito. Como, por exemplo, se essa última frase eu colocasse assim, ó. Baleias no mar confundem plásticos com alimento. O meu sujeito ia ser baleias no mar? Não, ia continuar sendo baleias. Agora, o que foi que eu fiz? Eu modifiquei, tá certo? Esse adjunto adverbial, que é no mar, adjunto adverbial de lugar, para entre baleias e o verbo, e aí eu vou ter que isolá-lo por vírgula, mas o sujeito vai continuar sendo baleias, e o predicado vai ser confundem plástico com alimentos no mar, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o que é o sujeito e o predicado. Vou retornar para reforçar isso. O sujeito será aquele termo que indica de quem se fala nessa oração, e o predicado vai expressar aquilo sobre o que afirma esse sujeito, tá? Galera, então, sobre os tipos de predicado, a gente também terá os tipos de sujeito, que são o quê? Quais são os tipos de sujeito, Daniel? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, desinicial ou indeterminado e o sujeito inexistente, tá? Então, esses são os 4 tipos de sujeitos que vão existir dentro de uma oração. Como também, no predicado, haverá esses 3 tipos de predicado, que é o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. E essa classificação é feita, galera, de acordo com a classe da palavra que constitui o núcleo do predicado. Como assim, Daniel? Gente, todo núcleo de um predicado, tá certo? Ele vai ser construído, tá? A partir de um verbo. Só que vai existir uma diferença semântica, ou seja, uma diferença no sentido do que expressam esses verbos, tá? Então, quando todos aqui vai ter um sujeito e um verbo, só que vai mudar justamente o quê? Quando o meu predicado, o núcleo for ou um verbo, ou um nome, ou os dois, tá? O verbo e o nome ao mesmo tempo, tá? E quando o núcleo do predicado for um verbo, o predicado será verbal. Se o núcleo do predicado for um nome, o predicado será nominal. E se houver 2 núcleos no predicado, um verbo e um nome, ele será verbo nominal. Vamos entender isso melhor? Galera, vamos lá. Iniciando pelo primeiro tipo de predicado, que é o predicado verbal. Seu núcleo é um verbo significativo, que indica uma ação. Os verbos que expressam ação podem ser de 2 tipos, intransitivos e transitivos. Galera, aqui é muito simples. Todo predicado verbal que tem um verbo de ação e esse verbo ele for intransitivo ou transitivo, esse verbo será significativo. Então, todo verbo significativo ele vai ser o núcleo de um predicado verbal. Como assim, Daniel? Preste bem atenção nesse esquema aqui. Olha, esse esquema está lá no livro de vocês, eu retirei de lá, então prestem bem atenção aqui. O verbo intransitivo tem seu sentido completo e não necessita de complemento para explicitar o processo verbal. O desmatamento cresce a cada dia. Crescer é indeterminado, o que cresce, cresce, não tem algo que eu possa complementar o seu sentido, tá certo? Então, perceba o quê? Qual é o predicado? Quem cresce? O desmatamento. O predicado, o que resta, cresce a cada dia.
E qual será o núcleo desse meu predicado? O meu verbo, tá? E o verbo é crescer. Portanto, olha a putaria. Verbo, ele é significativo, portanto, nós vamos lidar aqui com um predicado verbal. Quando nós falamos de verbos transitivos, tá certo? Eles não vão ter o seu sentido completo. Portanto, eles precisam de complemento para explicitar o processo verbal. Ou seja, quando o verbo não aguenta na sua carga semântica tudo aquilo que ele precisa para explicitar o seu processo, ele vai necessitar de um complemento. Isso nós vamos chamar de verbos transitivos, tá? E esses verbos transitivos, eles vão ocorrer de três formas. Uma, que é o verbo transitivo direto, que não necessita do uso de preposição para ligar ao seu complemento, que nós vamos chamar de objeto direto. Como também a gente vai ter os verbos transitivos indiretos, que necessitam de preposição para ligar-se ao seu complemento, que nós vamos chamar de objeto indireto. Como também nós vamos ter verbos que vão ter essas duas coisas, que é um objeto direto e um objeto direto. Portanto, ele aceita dois tipos de complementos. Em outras palavras, uma parte desse complemento não vai precisar de preposição, mas a outra parte, sim, ela necessitará de uma preposição para fechar esse sentido do processo verbal. Então, em partes, vamos agora para o verbo transitivo direto. Então, percebam aqui. O que impacta o desmatamento, o que sobra do verbo para frente é o nosso predicado. E qual será o núcleo desse predicado, Daniel? O verbo. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto, impacta a biodiversidade, esse aí que liga, tá certo? Ao complemento. Ele não é preposição, ele é um artigo, portanto, aqui a gente está lidando com um objeto direto. Impacta, e qual é o complemento? A biodiversidade de forma devastadora. Ou seja, o núcleo vai ser o verbo transitivo direto e o tipo de predicado aqui será um predicado verbal. Nos verbos intransitivos, o exemplo que se dá aqui é o seguinte: 1,6 bilhão de pessoas depende hoje das atividades ligadas às florestas. Olhem aqui. Quem depende? 1,6 bilhão de pessoas. Meu sujeito. O predicado, o resto, depende hoje das atividades ligadas às florestas. Então, galera, perceba o seguinte: quem depende de algo. Ou seja, existe aqui a preposição de, que será necessária para ligar-se ao complemento verbal. Mas percebam que nesse exemplo vai ter depende hoje. Daniel, não estou vendo aí preposição, não. Mas, galera, a preposição está depois do hoje, ó. Das atividades ligadas à floresta. Esse hoje é o adjunto adverbial e ele foi deslocado aí para essa parte, mas não deixa de ser um verbo transitivo indireto. Aí tá o verbo, tá certo? A sua regência pede uma preposição, portanto aí a gente tem quem depende de algo, ou seja, depende hoje das atividades ligadas à floresta. O núcleo dessa oração será o verbo depender, portanto, como depender é um verbo transitivo indireto, o meu predicado será um predicado verbal. Agora, quando nós vamos ter um verbo bitransitivo, ou seja, aquele que a gente tem uma transitividade direta e indireta, não vai deixar de o núcleo ser o verbo, tá, gente? Perceba o seguinte: o Ministério do Meio Ambiente informou à população o número de mortes de animais marinhos. Quem informou? O Ministério do Meio Ambiente. Meu sujeito. O que sobrou? Predicado. Informou à população o número de mortes de animais. Daniel, o que é o objeto direto e o que é o objeto indireto nessa frase? O objeto indireto vai ser a população. Percebam que esse A está com a crase e quando tem um A que contém uma crase, a gente já sabe que é um A que é preposição ligado a um A que é artigo, fez essa fusão, colocou
o acentinho para o lado esquerdo, tá certo? E aí a gente vai ter a população, que vai ser o meu objeto indireto, e o número de mortes de animais marinhos será o meu objeto direto, tá? Então aqui nós estamos lidando com o verbo obtransitivo, tá? Que é o verbo informar. Quem informa algo a alguém, ou seja, a sua carga semântica já leva consigo essa bitransitividade, tá? Quem informa algo, esse algo vai ser o objeto direto, alguém será o objeto indireto, beleza? Então, galera, passando para o predicado nominal, a gente vai perceber que o núcleo, tá certo, desse predicado nominal sempre será um nome. Como assim, Daniel? Sempre será um nome. Galera, sempre vai ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome. E por que não um verbo? Porque agora, galera, a gente não vai estar lidando com verbos significativos. Agora nós vamos lidar com verbos que são de ligação. Ou seja, esses verbos de ligação, eles vão ligar as características do sujeito dentro do predicado. Ou seja, ele só vai usar ali, está ali só como uma cola, tá? Ligando a característica do sujeito ali, tá? Então perceba, as florestas são fundamentais para a vida do ser humano. Daniel, o verbo aí qual é? É o ser, tá? O verbo ser, ele é um verbo de ligação. Qual é o meu sujeito? É as florestas. E qual é a característica da floresta? Que essas florestas são fundamentais, tá certo? Ou seja, florestas fundamentais é uma característica dela para a vida do ser humano. E qual vai ser o núcleo desse meu predicado? São fundamentais para a vida do ser humano? Esse nome aí, tá certo? Esse adjetivo, fundamentais, tá? Será o núcleo do meu predicado. E se o núcleo do predicado ele é um nome, a gente vai chamá-lo de predicado nominal. Como eu havia dito para vocês, seu núcleo é um nome, indica uma qualidade ou estado do sujeito, que recebe nome de predicativo do sujeito. Ou seja, galera, tudo isso aí que é o predicado nominal, ele vai ganhar um nome, que será o predicativo do sujeito, que é aquilo que eu vou falar agora. Predicativo do sujeito, galera, é o termo que atribui característica, qualidade ou estado ao sujeito. Ou seja, vai existir ali um verbo de ligação, mesmo no meio, dividindo o sujeito e essas características. Essas características, elas serão os predicativos do sujeito, tá? E os verbos de ligação vão fazer essa união. Portanto, vocês devem estar se perguntando agora, quais são esses verbos de ligação? Os verbos de ligação, os mais comuns, são o verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Existem outros tipos de verbos de ligação, mas esses são os mais essenciais que a gente pode elencar nesse momento. Então, galera, quando eu tenho aqui, no meu predicativo do sujeito, um substantivo, ou um adjetivo, ou um pronome, tá certo? Eles vão ser essa característica, qualidade ou estado, ou seja, eles vão ser o núcleo do meu predicado nominal. Olhem aqui. Ficar em casa é essencial. Esse verbo que verbo é esse, Daniel? É o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Olha aqui. Tá? Então aqui eu tenho quem é? Ficar em casa. Aqui a gente vai ter um sujeito oracional, tá? Ficar em casa é o meu sujeito. E ficar em casa é o quê? O quê? Esse verbo de ligação é essencial. Então, no meu predicado, o que interessa mais vai ser o nome e não o próprio verbo. Por quê? O verbo ele só está ligando essa característica ao sujeito. Como também o mundo ficou quieto, silencioso e solidário. Então, quieto, silencioso e solidário vai ser o predicativo do sujeito, o mundo, tá? E o verbo ficou, como vocês veem aqui no quadrozinho, ele é um verbo de ligação, portanto, ele não vai ser o meu núcleo, tá? Do meu predicado.
o que vai ser o núcleo do meu predicado sempre será o nome quando eu estou lidando com esse tipo de verbo. Então, diferenciando, galera, os verbos de ligação com os verbos significativos, os significativos serão todos aqueles verbos que são ou intransitivo, ou transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Os verbos de ligação eu vou lidar agora só com o quê? Com predicados nominais. Mas, galera, vai ter outro tipo de predicado que vai unir esses dois, tá? E aí a gente vai ter dois núcleos dentro do meu predicado. E um núcleo vai ser um verbo, e esse verbo ele será o significativo, e o nome, que vai ser o quê? Uma qualidade que vai ser atribuída ao objeto direto ou indireto da minha frase. É complexo? É, mas dá para entender. Então, galera, pode ocorrer um predicativo do sujeito, tá? Pode vir aí um verbo de ligação, como também pode vir um predicativo do objeto. E aí a gente eu vou agora aqui explicar esses dois exemplos, tá? Galera, vamos aqui para os exemplos. Os ambientalistas saíram descontentes da reunião. Aí vocês devem estar se perguntando, o verbo é saíram, e esse verbo ele é intransitivo. Quem sai, sai, tá? Quem sai, sai. Ele pode cair uma carga semântica de um verbo transitivo, tá? Indireto, mas aqui ele está como verbo intransitivo. Os ambientalistas saíram. Descontentes da reunião vai ser o quê? Uma característica, essencialmente aqui o descontentes do meu sujeito. Por isso que aí eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito, tá? Então vai ser um nome que vai ganhar esse núcleo, tá? Então, galera, o segredo é saber se esse objeto ele vai ser um complemento do sujeito, se esse objeto for complemento do sujeito, predicativo do sujeito. Se esse meu objeto for complemento do verbo, aí é objeto direto ou indireto, tá? Não tem segredo. Então, partindo para o outro aqui, olhem aqui. Os ambientalistas encontraram a baleia morta. Quem encontrou? Os ambientalistas. Aí o verbo transitivo direto, ou seja, não necessita de uma preposição para se ligar ao complemento, tá? Então a gente vai ter aí, encontraram a baleia morta, e aí vocês olhem para esse morta. Morta é uma característica do quê? De baleia. Portanto, ela é um predicativo do objeto. E aí a gente vai ter dois núcleos aqui, que vai ser o verbo, encontraram, como também morta, que é a característica do objeto direto, que é baleia, tá? Então aqui a gente vai ter um predicado verbo nominal. Gente, explicando melhor o que é esse predicativo do objeto, tá? O predicativo do objeto, eu esqueci de trocar aqui, é o predicativo do objeto, é o termo que atribui característica, qualidade ou estado ao objeto direto ou indireto. Ou seja, agora não vai ser uma característica, qualidade ou estado ligada ao sujeito, não. Porque se fosse ligado ao sujeito, é predicativo do sujeito. Agora eu estou lidando com o predicativo do objeto, que serão as qualidades, as características e os estados do objeto direto ou indireto. Então, gente, olha aqui, a baleia morta. Morta é uma qualidade de baleia. Baleia é o objeto direto do verbo encontrar. Portanto, é um predicativo do objeto. Como também nesses exemplos que eu coloquei aqui. O professor deixou Sérgio estudioso. Quem é o sujeito? O professor. Qual é o verbo? Deixou. Deixou é o verbo transitivo direto. Portanto, necessita de um complemento sem o uso de preposições. E aí a gente vai ter Sérgio. E qual é a característica do Sérgio? Estudioso. Portanto, eu vou ter aqui uma característica ligada ao objeto direto. Então, eu vou ter um predicativo do objeto. E aqui esse predicado será verbo nominal. Com um núcleo verbal, que será deixou. E um núcleo nominal, que será estudioso. Eu acho as suas aulas fantásticas. Então, galera, olhem aqui o sujeito. Eu... verbo transitivo direto, achar.
as suas aulas fantásticas. As suas aulas, objeto direto do verbo achar, e fantásticas é uma característica ligada diretamente ao quê? Às aulas. Ou seja, a gente vai ter aqui também uma qualidade atribuída a esse objeto, portanto, o predicativo do objeto. E, por fim, um predicado verbo nominal. Gente, os exercícios desse conteúdo estará especialmente nas páginas 62 e 63, nas questões 37 a 39. Gostaria de reforçá-los que, caso surja alguma dúvida, vocês podem me contatar via WhatsApp ou via Instagram para que eu possa prontamente tirar as dúvidas de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Fiquem bem!